Fala aí galera, beleza? Eu sou o Elivelton Fala galera, Jordan aqui, como vocês estão? e esse aqui é mais um vídeo do Infinite Quest. Hoje falaremos sobre personagens que achamos que somos versus os personagens que realmente somos. É uma análise de certos padrões de arquétipos, estereótipos de personagens e o intuito de suas caracterizações. Lembrando, somos apenas dois entusiastas sem conhecimento técnico e apenas queremos expor nossas perspectivas sobre as obras que gostamos. Enfim, relaxa aí e curta o vídeo, e caso discorde de algum ponto, o espaço dos comentários está aí para isso. Reflito sobre esse ensaio desde uma thread de Instagram chamada 4 personagens com sua energia, ou alguma coisa do tipo. Eu normalmente tento ser o renegado socialmente, o lobo solitário, o cara que não participa de nada, porém confesso que fiquei extremamente atentado a participar. A questão foi, quais 4 personagens eu coloco? Por algum motivo eu só conseguia pensar em 3, Shikamaru Nara, Saitama e Preguiça do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas e o quarto? Tentei achar personagens preguiçosos e entediados, mas que não fossem arrogantes e prepotentes. Algum personagem que aparenta estar em extrema agonia de carregar um peso ou uma responsabilidade que não queria, mas é obrigado, talvez por uma capacidade única que ele tenha, ou talvez por não admitir que no final é alguém bom que quer manter as coisas em ordem, mas não tem uma autoestima muito boa para querer a glória da liderança. Talvez sua dificuldade seja porque esses personagens estão no arquétipo do homem comum. Alguém que age em conformidade com o que a sociedade espera, é bom para quem o rodeia, mas pode perder sua individualidade. E infelizmente, para uma boa progressão da história, esses personagens são tratados como coadjuvante, ou nos piores casos, figurantes, já que no ponto de vista narrativo, um bom personagem precisa ser a força motriz de uma história para ela funcionar. Claro que há exceções, e algumas histórias mais introspectivas não têm necessidade do arquétipo do herói de Jung. Mas para uma sociedade ocidental viciada em jornada do herói, fica difícil esse personagem aparentemente não cativante chamar a atenção. Verdade, veja o Saitama, durante boa parte do anime ele é uma espécie de deus ex machina, ou completamente alheio ao que está ocorrendo. Quem move a história são os coadjuvantes, quem tem motivações são os coadjuvantes. Saitama já concluiu seu objetivo e vive entediado por causa disso. E hoje sua aventura, por mais que não admita, é tentar arrumar amigos que ocupem esse seu vazio existencial. Se diverte jogando videogame com King, passeia com Genos e tem um pequeno flerte com a Fubuki. Não muito claro porque mangakas de shonen, talvez por falta de experiência ou por medo que seu personagem perca a conexão com o público, cria esse protagonista homem sigma. Mas boa parte do tempo ele está sendo um cara entediado que tem que fazer coisas por obrigação. Por outro lado, temos o Garou, personagem ao qual foi atribuído todos os arquétipos que o protagonista tem para mover a história, que gera uma inversão de perspectiva genial. Apesar disso, recentemente parece estar havendo uma preocupação em estabelecer o Saitama como a força motriz da história, restando assim para o Garou cair no moderno clichê do anti-herói. Assim, o público fica feliz de um personagem que não é 100% virtuoso ter destaque, causando a ilusão de se tratar de algo realista, no qual você pode se conectar. Mas talvez a verdade é que sejamos muito mais como Saitama, um homem comum, só que nesse caso, sem a super força. Uma das fagulhas de inspiração desse ensaio também veio desses momentos que maratono séries acabadas, pois odeio o modelo de lançamento da Netflix, mas tem séries que espera acabar para ver tudo de uma vez, o que quem gosta desse modelo de lançamento deveria fazer, mas isso é assunto para outro vídeo. A série em questão é Better Call Saul, um spin-off e prequela, duas coisas que eu também odeio, de Breaking Bad, a famosa série de um professor de química que vira traficante para pagar um tratamento de câncer. Mas no fim a série acaba sendo uma crítica sobre masculinidade, insegurança masculina e crise de idade. O título intraduzível remete a alguém que, devido a um acontecimento, muda de direção da sua vida, do bem para o mal, se tornando um criminoso ou uma pessoa maligna. Mas a série começa a pincelar sutilmente aos poucos que Walter White sempre foi alguém de moral questionável. Ao descobrir um câncer no pulmão, vivendo um maravilhoso sistema de saúde americano, ele acha que a sua morte é certa e que não sofrerá as consequências de seus atos, e passa a cometer várias atrocidades com isso em mente. Então temos Better Call Saul, onde vemos a ascensão de James McGill até se tornar Saul Goodman, advogado infame e um verdadeiro especialista em contornar a lei. Diferente de Walter White, Jimmy, como também é chamado na série, já foi confrontado desde cedo com a desonestidade humana e de que boas pessoas geralmente não se dão bem.
Seu pai era extremamente inocente, o que fez o protagonista ter aversão à possibilidade de ser feito de trouxa, indo diretamente em sentido contrário e se tornando um golpista. Assim ele, fazendo os outros de trouxa primeiro. Já seu irmão Chuck, gênio do direito, acaba sendo o chato da história e na perspectiva de Jimmy, o verdadeiro vilão. Apesar de que em alguns momentos até que compramos a briga de Chuck, não é esse o personagem que nos interessa. O personagem que me fez refletir sobre arquétipos, estereótipos e preconceitos é Howard Hamley. Lembrando que essa é a perspectiva de quem acabou de ver a terceira temporada. O personagem é esteticamente construído para você não gostar dele. Branco, loiro, olhos azuis, rico e com uma postura confiante. Dirige um carro caro e usa um terno caro feito sob medida. Além do mais, é um advogado, profissão que já implica no senso comum de que alguém que talvez não tenha muita ética e esteja disposto a tudo para ganhar mais dinheiro. Ele é rico por herança, o que faz você pensar que ele não se esforçou para ter o que tem. Entretanto, até o momento tem se mostrado o único personagem boa índole da série. Teve algumas atitudes virtuosas e, quando entra em confronto com o protagonista, são só para proteger os interesses de sua empresa e funcionários. Então, em uma camada superficial, você não vai gostar dele por achar que ele é um babaca, mas ao ver que não é, passa a desprezá-lo por ser um otário em um mundo de personagens cinzas de moral questionável, e sendo alguém bom, você passa a ter o mesmo desprezo pelos otários que o protagonista começou a sentir em relação ao pai. Mas então, por que um personagem que, apesar de todos os privilégios que tem, não se tornou um babaca, e muito pelo contrário, tem boa índole, não gera interesse ou empatia da fanbase como os demais personagens cinzas da série? Simples, meu caro amigo, são as fantasias de poder do homem ordinário. Muitas vezes, ao vermos uma obra, queremos identificação com o personagem, seja pelas virtudes ou defeitos, mas principalmente invejamos o progresso do personagem, pois fantasiamos nossa própria odisseia, nossa própria jornada do herói, e precisamos de um símbolo, de um ídolo para isso. Seja o protagonista de Shonen, que começa como um desprezado, fraco e sem poder, mas com sua bondade e carisma vai conquistando todos à sua volta, ou ao amadurecer e ver que o mundo não é tão belo e simples, que o bem e mal são conceitos relativos, você passa a idolatrar os anti-heróis. E ao aprendermos Maquiavel na teoria ou na prática, consciente ou inconscientemente, começamos também a acreditar que os fins justificam os meios, e que vale tudo para conquistar seus objetivos. Mas no exemplo do anti-herói, a fantasia é mais tentadora, mas o que falta é a coragem de ser e de fazer. Não nos leve a mal. Não que ser alguém bom e virtuoso ao lutar pelos seus objetivos não necessite de coragem, pois até mesmo nesse caminho você vai se arriscar. Seja sendo alvo da sabotagem maliciosa dos outros ou da tentação do mal no sentido bíblico que tentará te corromper. Para seguir nesse caminho é preciso muita coragem, tanto para sair da inércia da zona de conforto quanto ao se expor à maldade mundana. Já do lado do anti-herói, ou mesmo vilão, as consequências do sucesso será o massacre das pedras no seu caminho. Muitas pessoas magoadas, mas o principal é que as consequências de se der algo errado são muito piores, seja por uma vingança ou seja pela justiça. Sendo assim, a fantasia de poder do homem comum de ser essa pessoa destemida e fria e calculista é muito mais tentadora, porém a falta de coragem de enfrentar as consequências de seus atos os impedem de fazer isso. Quantos adolescentes você viu de forma desesperada buscar algum tipo de identificação com personagens sociopatas dos animes ou séries? E quantos jovens adultos não passaram a querer ser vikings da Idade Média ou gangster do século XXI da Inglaterra? Se esforçar para fazer o que sabe, mesmo não sendo melhor naquilo, ou descobrir que nem sempre alcançar nossos sonhos trará real satisfação, nos assemelha muito mais a personagens como Shikamaru e Saitama, arquétipos do homem comum. E apesar de que superficialmente possa parecer desinteressante, são pessoas assim que compõem o mundo e o fazem funcionar. Pois não existe arquétipo mais democrático que esse, que fale tão diretamente com a necessidade mais básica e primordial da raça humana: o pertencimento. Somos seres sociais, e não há satisfação maior do que pertencer a algo. Então, quando se sentir mal por sua vida não ser uma épica jornada do herói, lembre-se que somos todos homens comuns, e tá tudo bem.